Oremos então para começarmos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua presença. Obrigado pela Tua palavra. Suplicamos o Teu Espírito Santo agora estar conosco e dirigir no estudo desse dia. E que somente a Tua vontade, a Tua palavra seja manifesta, não a nossa vontade, não as nossas palavras. Seja o nosso professor agora, eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Provérbios, capítulo 3. Estamos em Provérbios, capítulo 3, no verso 28. E no verso 27 e 28, que nós estudamos mais na última vez, na última semana. Não deixes de fazer bem a quem o merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Paramos com os outros versos sobre isso. E agora, continuamos no verso 28. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, que to darei, se já o tens contigo. Essa expressão to darei, ela é correta. Significa te o darei. Então, eu te darei algo, e esse algo é citado aqui pelo artigo o. Então, ele junta o te com o, te o, to darei. É uma forma bem antiga, bem arcaica, né, de se escrever, então, mas é correto. Aí, quando diz assim, não devemos dizer, vai e volta amanhã. Se a gente já pode ajudar alguém naquele momento, não fica deixando para amanhã. Faça naquele momento. Não, amanhã volta aqui que daí eu te ajudo. Não. Ajude naquele dia, no momento que você tenha, que ele está pedindo. Se você não tem, aí a questão é que nós já vimos, nós não devemos nos endividar, como diz lá em Romanos capítulo 13, verso 8, né? Ninguém devais coisa alguma. Me empresta um dinheiro, você está devendo? Não. Aí você não tem, aquilo que você tem vai ser para as necessidades básicas da tua família, se não tem a mais, aí não é, aqui não está dizendo que é obrigado a fazer isso. Primeiro os domésticos da fé, primeiro os da própria família. Se nós negligenciamos o da família, aí é a questão. Então isso queria ficar bem claro, esse princípio. Aí, o verso 29. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois que habita contigo confiadamente. O maquinar o mal é ficar pensando coisas ruins ou planejando algo para fazer escondido, na mente, assim, planejando, olha isso. Maquinar o mal, isso não vem de Deus. Então, não devemos fazer isso. Houve uma situação de uns amigos nossos que eles são mais de idade, e aí foram contratadas umas pessoas para cuidar, e aí estavam lá as cuidadoras, eram duas, assim, elas se revezavam, e aí elas começaram a dizer de tudo para colocar como se eles estivessem sem capacidade de tomar decisões por si mesmos, como se estivessem loucos e tal. E aí começaram a ver algumas coisas assim que parecia que eles estavam tentando fazer com que eles ficassem em posse daí do dinheiro. Começou a subir dinheiro de dentro da casa deles, e aí estavam querendo colocar eles como eles não conseguem decidir por eles, a gente vai acabar decidindo, e daí que parecia que eles estavam querendo pegar a casa e os bens deles para elas, né? E aí quando alguns amigos, meus pais também perceberam isso, a gente começou a orar, Senhor, e aí já começou a ficar mais claro, eles começaram a ver também, e aí já foi mandado embora, né? Então, o que provavelmente estavam fazendo? Maquinando, tentando planejar, fazendo um plano, assim, vamos fazer isso, assim, aí a gente tem esse passo, e aí apareceu uma carta anônima, assim, também, lá, e nessa ideia, assim, de tentar, mas o exemplo disso, né, não maquinar o mal. Então, aquela pessoa estava maquinando o mal, de forma egoísta, pensando só em si mesma, então maquina o mal para o outro, para que ela saia beneficiada. Então, a quebra da lei de Deus aqui nós vemos. Isso Deus diz para não fazer. E aí, o outro extremo, num outro caso, não num outro extremo, perdão. Um outro caso, verso 30, Provérbios 3:30. Não contendas com alguém sem causa, se não te fez nenhum mal. Então, é uma outra coisa também que a gente não deve ficar começando brigas e começando a analisar bem essa questão. Então, tem alguns princípios também
nós encontramos lá em Romanos, um princípio sobre isso. Romanos, capítulo... ver aqui. Vamos primeiro em 1 Coríntios, né? Depois nós vamos em Romanos. O que é interessante nós vermos aqui? 1 Coríntios, capítulo 6. A respeito de processos. Então, não contender com alguém. Se não contender com alguém, se não te fez nenhum mal. Vamos agora para uma situação um pouco mais, assim, intensa. Alguém te fez mal. Alguém fez mal para você. Digamos que está num contexto de pessoas da mesma fé, da mesma igreja. 1 Coríntios capítulo 6. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ousa. Então, uma ousadia fazer isso. Então, deu uma situação lá, digamos, entre irmãos da mesma fé, deveriam se amar, né? Amemos uns aos outros, principalmente os irmãos domésticos da fé, mas a todos fazer bem. Mas aí deu alguma coisa, algum conflito lá, e aí o que faz? Vai lá na justiça e processa. Vamos processar. Ousa de, olha, isso é algo, uma ofensa, algo grave perante Deus. Por quê? Ele vai explicar. Verso 2. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Ou seja, se aconteceu um problema lá, uma desavença, algum desentendimento, alguma coisa que um está devendo para o outro, e aí está naquela situação, e eles não conseguiram se acertar entre eles, aí ficou aquela intriga, aquela contenda, algum negócio um contra o outro. Em vez de ir para processar, tem que o quê? Levar perante o quê? Irmãos da mesma fé, esse que ele chama aqui de santos. E olha só, o verso 3, não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, não só o mundo, né, os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Verso 4, então se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, onde para julgá-los os que são de menos estima na igreja? É uma outra situação que às vezes acontecia. Daí uma situação lá e pega alguém que não entende nada, uma pessoa muito simples, humilde, que não tem um raciocínio assim, não consegue entender bem questões e ajudar, e aí coloca ele para jogar, e vai dar errado também. Aí o verso 5, para vos envergonhar, eu digo, não há, pois, entre vós sábio, 1 Coríntios capítulo 6, o verso 5 diz, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um, para que possa julgar entre seus irmãos? Uma questão, alguém sabe, alguém que tem entendimento, discernimento, sabedoria, para julgar. E aí, então devemos escolher alguém sábio, pedir conselho, pedir uma ajuda para alguém sábio. Mas aqui ele está dizendo que não, está escolhendo alguém que não é sábio. E não só isso, né? Dentro da igreja escolhe uma pessoa ignorante, uma pessoa que não tem um preparo, assim, um intelecto muito desenvolvido, aí não vai conseguir julgar de forma correta. E o pior do que isso é quando o verso 6, mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante os infiéis. Isso é o mais grave, uma ousadia, uma ofensa para Deus. E agora o verso 7. 1 Coríntios 6, 7. Na verdade, já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Então, o fato de já ter lá uma briga, um desentendimento, já é uma falta, já é um erro. E olha o que continua. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Uma pessoa que pega e processa outra, um irmão da fé pega e processa, põe na justiça. O que Paulo está dizendo aqui, Deus por meio de Paulo? Era melhor você aceitar o dano e sofrer injustiça. Está te devendo, não te pagou? Perdoa a dívida e deixa isso por aí. É melhor do que ir lá processar. Por quê? Olha só, quando a gente faz isso e pensa, não, ele me injustiçou, eu vou entrar na justiça, olha só, o verso 8. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. E aí, olha o verso 9 e 10. Não
sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Mas tem esperança, se alguém alguma coisa dessas, tem essas características, verso 11. Is é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, olha só, esse é o princípio. Nós somos livres. Se quer processar ali alguém, você é livre. Mas o verso 12 explica, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, esse princípio que nós lemos aqui é, quando uma pessoa ela não demonstra um espírito de perdão e reconciliação, e não, tem que eu quero os meus direitos e tal, e vai, processa, especialmente pessoas da mesma fé, ela está fazendo injustiça perante Deus, e ela se torna culpada. Mesmo que ela tivesse o seu grau de razão antes, por ela não mostrar isso. Por quê? Por que isso? Depois a gente volta em Romanos, que a gente já leu umas lições. Né? Mateus capítulo 18, vamos lá para Mateus capítulo 18. Ele vai Deus nos mostra uma história muito importante a respeito disso. Mateus 18, o verso 23. Na verdade, vamos ler a partir do verso 21. Mateus 18, do 21 ao 35, nós vamos ver em sequência. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Na época era como costume dizer, 3 vezes você perdoa, mais do que isso, não. Aí Pedro vai além, é mais que o dobro. 7 vezes a pessoa peca contra mim e eu perdoo. Tem um outro texto, se não me engano, em Lucas, que ele fala no dia, 7 vezes no dia. Então, se naquele dia aquela pessoa pecar tantas vezes, aí tinha essa ideia, então, já foi a mais. Mas olha o que Jesus diz, 70 vezes 7, é 490. Um número muito maior. É 70 vezes mais do que a norma já mais alta que Pedro tinha, né, de perdão. E olha por que Jesus nos fala isso. Existe um limite para o perdão? Existe. Mas que não sejamos nós a dizer, esse é o limite, você não tem mais. Isso é Deus que vai decidir. Por quê? Vamos ver o seguinte, verso 23. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. É uma quantidade de dinheiro assim absurda. É na casa dos milhões de reais ou bilhões até, dependendo da forma que se usa o cálculo ali. Muito, muito dinheiro. Milhões a bilhões. Verso 25. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, olha, se vendesse tudo que tivesse, a casa, tudo, as roupas, ele mesmo fosse escravo e a família dele também como escravos pro resto da vida, aí tudo bem, tá? O rei se daria por satisfeito ali que foi pago, né? Mas o verso 26 diz, olha, então aquele servo prostrando-se o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele pensava, eu consigo pagar essa dívida pro rei. E o verso 27, então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Ele perdoou. Verso 28, saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. 100 dinheiros é o salário de 100 dias de trabalho, né? Considerando que seja 150 reais aí um dia de trabalho, dependendo da profissão, né? E quem está trabalhando também. Mas vamos considerar essa média, 150 reais. 100 dias, então 15 mil reais. Ele devia 15 mil reais. Perto de uma dívida de milhões a bilhões de reais, é pagável.
Então ele se devia 100 dinheiros. Então aquele foi perdoado de uma dívida enorme. E aí ele viu um irmão dele, um conservo, que era servo junto com ele, era alguém da mesma classe que ele. E aí lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, ou seja, pegou ele pela força, sufocava, ou seja, deu uma gravata nele, estava sufocando ele, apertando, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. E olha só, verso 30. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Olha a atitude, falou, não, eu vou prender, vou entrar na justiça, vou fazer um processo. Tal. Aquela mesma atitude, né? Verso 31. E vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito. Outros que estavam lá viram isso e ficaram muito tristes. E foram declarar a seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Olha só, ter compaixão, misericórdia. Verso 34, e indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim, olha o verso final, a conclusão. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Se nós não perdoarmos, Deus não vai nos perdoar. Por isso que ali, voltando um pouco em Mateus, capítulo 6, no Pai Nosso, o verso 12, nós lemos assim, Mateus 6, 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a nossos devedores. Então, Senhor, perdoa-nos, assim como nós perdoamos. Se eu não perdoo, não sou perdoado. E ele fala isso de novo. O verso 14 e 15 de Mateus 6. Por quê? Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Perceberam aqui? Se nós não perdoarmos, Deus não vai nos perdoar. E quando a gente volta lá, né, naquele contexto do 1 Coríntios, alguém fez algo ali contra ti e tal, e principalmente se for da fé, e a gente não perdoa, a gente está fazendo a injustiça, mostrando que a gente não tem compaixão, que a gente só está pensando no dinheiro, em nós mesmos. E aí isso vai ser a nossa condenação. Isso demonstra impiedade em nós, falta de misericórdia, e o resultado vai ser que nós não receberemos o perdão. É muito sério isso. Quando nós agora vamos em Romanos, capítulo 12, Romanos 12, o verso 17. E o verso 18. Veja só que interessante. Na verdade, nós podemos ler do 17 ao 21. Romanos 12, 17 ao 21. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Alguém fez mal para você, não retribua com mal. E olha o 18. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Se for necessário, então, que eu saia no prejuízo para ter paz com alguém, que depender de mim, então, eu faço você. Às vezes não depende de nós, às vezes você fez tudo que você podia e tal, e a outra pessoa está de mal contigo, e às vezes sem motivo. E aí é um erro dela, porque a gente acabou de ver lá em Provérbios 13, o verso 30, né? Não contendas com alguém sem causa, se não te fez nenhum mal. Então, a pessoa não fez nenhum mal, muitas vezes tem gente que fica contra a gente sendo que a gente não fez nada. Ou outras vezes que a gente procurou fazer tudo o que estava ao nosso alcance, mas aí a pessoa, né? Depois a gente vai abrir para perguntas, a gente só vai terminar aqui, daí a gente abre, tá? Olha que interessante, voltando lá em Romanos 12, o verso 19 agora. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira,
porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então esse é o ponto, Deus ele vai recompensar, de Deus vem a justiça, a vingança, a ira que não vai causar um estrago, né? Porque a ira que vem de nós não opera a justiça de Deus, mas a ira que vem de Deus, ela sim. Então, no tempo certo, Deus vai julgar. A ira de Deus, ela é justa. Ele é o dono de tudo, então ele tem o direito de fazer isso, a gente não tem. Então, por isso que ele está dizendo, nós somos... E olha o conselho que ele nos dá no verso 20. Romanos 12, 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. A gente vai estar convencendo a pessoa, o nosso inimigo, alguém que nos fez mal, de que ela está errada e fazendo o melhor para levá-la ao arrependimento, quando nós o quê? Fizermos o bem para ela, mesmo ela não merecendo. Ou seja, perdoarmos, fizermos algo além, dermos o que é necessário, comida, bebida, se ela estiver com fome ou com sede. Fazer isto. Mostrar, por meio de atos físicos, assim, mas também espirituais, dar o pão da vida, compartilhar o conhecimento de Jesus. E a pessoa vai ver o conhecimento de Jesus por meio de atos práticos, né? E aí o verso... Aí então ela vai sentir a culpa, ela vai sentir o peso do pecado. Então isso, essas brasas de fogo sobre a cabeça dela, ela vai ficar pensando, o que eu fiz? Por que ele estava fazendo isso? E agora o verso 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Esse é o ponto. Se alguém faz mal para a gente, é normal retribuir com o mal. Jesus mesmo falou isso lá em Mateus. Vamos ler mais esse verso aqui a respeito desse tópico. Mateus capítulo 5, voltando lá para Mateus, mas o capítulo 5 agora. Mateus 5, inclusive tem em Lucas esse texto, acho que é. Em Lucas, deixa eu só ver se ele... Lucas capítulo 6. Então, Mateus 5, do 43 a 48, de 43 a 48, ou Lucas 6, os versos ali 27 a 31. Não, deixa eu ver se 27 a 36, na verdade. Então, esses dois textos, Mateus 6, 43 a 48, e Mateus 5, Mateus capítulo 5, 43 ao 48, e o Lucas 6, de 27 a 36, falam exatamente do mesmo conceito, do mesmo princípio. Em algumas Bíblias está faltando uma parte ali de Mateus 5, verso 44, está faltando uma parte. Mas em Lucas 6 está completo. Então, a maioria das vezes, se eu for em Lucas 6, é melhor para ver exatamente esse verso 27. Isso, 27 e 28. Então, os versos 27 e 28 complementam o verso 44 de Mateus 5. Mateus 5, 44, Lucas 6, 27 e 28. Vou ler aqui em Lucas 6, primeiramente, mas Lucas 6, 27 e 28. Mas a vós, que isto ouvis, digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Deus está dizendo isto. Fazer o bem para aquele que nos trata mal, para aquele que nos odeia. Se alguém é o nosso inimigo, amar essa pessoa. Não amar da boca para fora, assim, eu amo ele. Não, amar de verdade. Desejar o bem dela. O que mais? Fazei bem aos que vos odeiam. Se alguém odeia, você faça bem para essa pessoa. O que mais? Bendizei os que vos maldizem. Se alguém que fala mal de você, fale bem dessa pessoa. E o que mais? E orai pelos que vos caluniam. A pessoa fica xingando você, ore por ela. Caluniando, fazendo acusações. Se a gente só fizer o bem para quem nos faz bem, qualquer pessoa faz isso. Isso é normal, é o natural. Os publicanos, né, que eram os
pecadores da época, lá em Mateus 5, que ele fala, eles também fazem isso. Mas, se nós amarmos e fizermos o bem, falarmos bem de quem nos fala mal de nós, aí nós estaremos mostrando o quê? Que somos filhos de Deus, que o amor de Deus está em nós, que é um amor acima do natural, que não é algo natural, normal ter isso. Então, quando a gente volta agora para Provérbios, então nós vemos esses princípios aqui. E Provérbios 3:31 agora diz, ó, não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum dos seus caminhos. Não é para ter inveja e nem seguir nenhum dos caminhos, nem escolher nenhum dos caminhos do homem invejoso. 32. Porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade. Olha que interessante, esse verso nos explica algumas coisas. Ele faz um paralelo, então não é para ter inveja do homem violento. Perdão, falei errado ali, né? Não é para ter inveja do homem violento. Tá falando da pessoa invejosa, né? Não para você olhar para uma pessoa que é violenta assim ter inveja dela. Em nenhum aspecto. Às vezes pela violência a pessoa consegue poder, autoridade, consegue fama, dinheiro, ou ela mostra assim, eu sou forte. Não tenha inveja disso. Por quê? O perverso, olha só, então ela fala que alguém que é violento é perverso perante Deus. E isso é abominável, Deus. Se alguém é violento, isso é perverso, é perversidade. E Deus abomina. Mas que alguém é o quê? Sincero. Deus tem intimidade com as pessoas sinceras. Então, a solução aqui para o oposto de alguém perverso, alguém violento, é a sinceridade. A pessoa violenta, ela não é sincera. 33 agora. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos abençoará. Então, o ímpio perverso, Deus não vai abençoar. Então, está ali a maldição. Às vezes parece que a vida da pessoa vai bem, mas essa bênção aparente não vem de Deus, é do inimigo e só vai resultar em mais problemas, mesmo aqui na Terra ou um dia, né? Aí são laços, né? O inimigo dá ali, mas ele vai amarrando, vai prendendo, e você se torna escravo de Satanás. Nós nos tornamos, né? Cada um de nós, se nós seguirmos nesse caminho. Não vale a pena. E aí agora o que? A habitação dos justos abençoará. Deus, ele abençoa a casa, a habitação, daquele que é justo. E a nossa justiça é Jesus. Não é nossa. E agora vem aqui o verso 34. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Deus, ele vai escarnecer dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Então, aceitar a repreensão. Nós vamos ver em outros locais, né, em Provérbios, o escarnecedor. Podemos até ver agora um verso, mas, Provérbios 15, o verso 12. Provérbios 15, 12. O escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará aos sábios. Então, Deus escarnecerá dos escarnecedores, aqueles que não aceitam a repreensão, que não se deixam ser ensinados, não, eu já sei o que é certo, eu não vou, não tem, né, e rejeitam, né? Essas pessoas não chegam ao sábio. Deus é sábio, não se chega a Deus. Uma pessoa assim que não se deixa, que não ama aquele repreende, não percebe, né, o amor, o desejo para o bem da pessoa. E aí, quando aqui diz que Deus ele vai escarnecer exatamente dessas pessoas, que não vai, a pessoa não vai aceitar o quê? O perdão, não vai aceitar a salvação, ela vai ficar ali na justiça dela. Eu sei o que é bom, eu sei o que é certo. Então Deus vai entregar, mas depois ele vai mostrar, olha, cadê a tua justiça? Te livrou? Fez alguma coisa de boa? Então é nesse sentido que Deus vai colocar perante elas, a atitude delas não se achar, elas se achando boas não salvou elas, porque a justiça não está em nós, está em Jesus somente. Deus ele dará graça ao que há aos mansos. Ao contrário disso, é uma pessoa mansa. A pessoa que quando é repreendida não fica brava, irada e passa a odiar o outro que repreendeu, não. Passa a amar quem repreendeu, porque vê, não, eu preciso, eu sou pecador. E reconhece, é sincero, diz, olha,
para e analisa, né? Ó, será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Então, e aí o último verso aqui, 35. Provérbios 3:35. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si vergonha. Sejamos sábios, todos nós. Vou aproveitar e abrir para perguntas agora. Não sei, acho que tem alguém que fazer alguma pergunta na hora que a gente estava falando lá sobre fazer o bem, devolver com o bem. Então, se alguém fez algo, não sair processando, tem alguém que quer fazer uma pergunta? Acho a Raquel, não sei, quer perguntar alguma coisa? Ou fazer algum comentário, né? Não precisa ser somente pergunta. É só clicar no microfone. Eu ia comentar essa questão de fazer o bem, né? A gente vive tantas situações, tanto no família, trabalho, que a gente vê pessoas que são más, que tentam de alguma forma te atingir, fazer algo de mal contra ti por inveja e outras coisas. Como é importante a gente ter uma postura, né, cristã, de não retribuir o mal com o mal, mas com o bem. E as coisas vão fluindo, as coisas vão mudando, e a gente vai percebendo que a outra pessoa começa a nos enxergar com outros olhos. Imagina se nós fizéssemos a mesma coisa. Que terrível seria, né, a situação se um fazendo mal para o outro, e aumentaria mais o problema. E assim a gente vai diminuir os problemas e a gente vai ver a atuação de Deus através de nós, nossas atitudes. Né? E outra questão que eu ia comentar sobre a questão de emprestar, né, dinheiro, coisa assim. A Bíblia até nos orienta de a gente não emprestar, né, o nosso nome, coisa assim, se a gente não, pra gente não acabar ficando mal, né? Mas assim, quando alguém vem nos pedir emprestado, já me aconteceu, né? Eu acho que até a Bíblia também, não me lembro agora, mas alguma coisa, de repente, o Eric lembra ao texto que fala se a gente emprestar, né, para alguém que a gente não cobre, né? Que a gente não fique depois querendo de volta aquele dinheiro, mas quando for emprestar, eu já penso assim, de doar. Eu sei que esse dinheiro não vai voltar. Então, eu não vou me preocupar. Mesmo que eu diga para a pessoa, estou te emprestando. Isso já aconteceu comigo. Que a pessoa não me devolveu, mas eu estou em paz comigo porque eu já pensei que esse dinheiro não voltaria. E eu não fico com aquela coisa na cabeça, né? Ou de querer processar, esse tipo de coisa, como foi comentado ali antes. Exatamente, obrigado por comentários. E esse é o ponto bem, a gente até já viu em outro estudo, lá quando a gente falou sobre a justiça. Quando alguém, existe lá em Deuteronômio, em Êxodo e em Deuteronômio esse princípio. Agora eu não tenho o verso de cabeça, mas é que a gente não deve entrar na casa do outro lá para tentar, ó, eu quero, né, o penhor que era usado antigamente, né? Era dado assim o penhor, ou não deveria devolver o penhor, ou quando você fosse pegar de volta o que tinha sido emprestado, você não devia entrar na casa. E é que nem você falou, dá essa questão de é melhor você dar, em vez de ficar querendo lá, não, eu quero os meus direitos e tal, já esteja preparado, caso a pessoa que pediu emprestado ela não te devolva, tá dado. Mas se não, aí, nesse sentido, eu quero ver aqui, tem um texto muito interessante que fala isso aqui, ó. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Bem-aventurada. Eu não lembro onde é que está exatamente aqui. Estou pesquisando aqui. Mais bem-aventurada coisa é dar. Aqui, ó. Atos 20:35. Isso é algo bem interessante. Em algum momento Jesus falou, e Paulo ouviu isso, e Paulo citou as palavras de Jesus. E Jesus, quando a gente vai ver tudo que ele falou, o que os apóstolos e outros, né, evangelistas ali falaram, Mateus, Marcos, Lucas e João, escreveram sobre ele, nenhum momento lá nos evangelhos, nos 4 primeiros livros do Novo Testamento, fala a respeito dessa citação de Jesus. Mas em Atos 20:35 fala.
Então isso que é interessante. Paulo também teve, né, um contato com Jesus, depois Jesus apareceu para ele. Ou mesmo, isso é algo que ele falou antes, mas que não foi escrito por algum dos evangelhos, que nem o João mesmo falou, se tudo tivesse sido escrito, não haveria livros, né, que caberia tudo que foi feito. Não haveria livros suficientes, né, para conter tudo. Então, mas vamos lá, Atos 20, 35. Nós vemos assim, ó, tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, se Deus, né, numa situação dessa, você está dando, mais bem-aventurado é você. Já aconteceu isso comigo. Teve uma situação até, algumas situações, né, que eu emprestei e não veio de volta, mas tá lá, está dado, né. Aí, muitas vezes, a pessoa vem de novo e pede emprestado. Eu disse, olha, eu te emprestei aquele, devolve, aí depois eu empresto mais. Você vai colocar a responsabilidade para ela. Daí, claro, assim, eu tô sem comida, tô sem nada, tá, ajuda com o básico, dá uma comida, alguma coisa, né, mas, eu tô querendo fazer um projeto novo, tô querendo, né, avançar, fazer algo que, assim, não é, só consegue ficar no mais simples, não precisa dar aquilo lá, e aí a pessoa já pegou e precisa de dinheiro emprestado e não devolveu, não empreste de novo. Isso é. E uma coisa que também a gente vai estudar em Provérbios, já adianto, né, nunca faça de ser avalista ou fiador. Nunca seja avalista ou fiador. Isso a Bíblia é bem clara dizer, não faça isso. Nem para familiar. Não faça isso, tá? Então é bem... Tá, em alguma situação alguém talvez já foi e tal, uma pessoa de confiança e tal, mas não, a Bíblia não recomenda isso. Ela desaconselha, exatamente. Então, alguém mais tem algum comentário, alguma contribuição, alguma pergunta? Então, se não houver, vamos fazer a oração, aí depois tem um comunicado. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, pelos ensinamentos, por teres deixado tantos conselhos incríveis. Entregamos tudo a Ti e pedimos agora humildemente o Teu Espírito Santo a nos ajudar a pôr em prática tudo isso, que não venhamos a buscar o nosso próprio interesse, a guardar ressentimento, não perdoar os outros. Pelo contrário, ajuda-nos a perdoar, ajuda-nos a oferecer misericórdia, ter compaixão, assim como o Senhor teve compaixão de nós e ainda tem. Por favor, ensina-nos nisso. Liberta-nos, Senhor, de todo egoísmo, de todo desejo de vingança própria, mas que venhamos a dar lugar à Tua ira e a confiar que o Senhor fará a justiça no tempo certo. E a ter, Senhor, desejo pela salvação de cada pessoa, mesmo os nossos inimigos. A ter esse amor e a falar bem e abençoar e ajudar, fazer o bem e orar pelas pessoas que nos fazem mal, nossos inimigos. Por favor, põe esse princípio no nosso coração, transforma o nosso coração, porque de nós mesmos isso é impossível. Nós agradecemos que já nos tem ouvido. E é em nome de Jesus que oramos. Amém. Então, queridos, só um comunicado. Provavelmente a partir da semana que vem ainda não está bem certo, mas nós vamos ter um grupo de estudo presencial aqui na sexta-feira, mais ou menos nesse horário. Então, o que a minha ideia é que eu vou fazer a gravação do estudo e colocar toda semana nesse mesmo horário daí no YouTube, tá? Daí fica aí, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode colocar nos comentários do YouTube lá embaixo, né? Digitar que daí a gente vai estar respondendo aí. Alguma pergunta, né? Ou algum comentário que quiser fazer. Beleza? Então, aí qualquer coisa eu comunico, se for confirmado ou não, né? Deus abençoe a todos. Um feliz sábado.